Olha ele aqui, doutor Eliano Pellini, tudo bem? A gente vai falar de um assunto polêmico. Sem dúvida. Preparado? Não, falar de rejuvenescimento já é polêmico, mas rejuvenescimento vaginal... Rejuvenescimento vaginal. O que é rejuvenescimento vaginal? Então, é muito complexo na área médica você falar em rejuvenescer. Tá. Inclusive, não é ético nós pensarmos numa ideia de que você envelheceu e agora você vai rejuvenescer. Tá. O ideal é pensar numa forma de prevenir o envelhecimento. E como nós vamos falar de higiene íntima, esse ambiente de higiene íntima é fundamental para que o ambiente vaginal siga, além da velhice, íntegro, sadio. A higiene? Muito provavelmente hoje a mulher se depila completamente. A grande maioria das mulheres tem esse hábito. Isso enfraquece o espaço vaginal porque aumenta a chance de infecções, aumenta a chance de... Atração. A própria tração da depilação. Não, na verdade isso não é complicado. Tanto que mulheres que se depilam muito frequentemente estão indo para a depilação a laser. E a gente tem visto que isso não tem grande prejuízo, mas diminui a defesa. Então, como higiene íntima, por exemplo, eu estou depilada, mas eu vou na praia, eu vou ter vida sexual mais ativa, eu tenho que ter algum hidratante, eu tenho que ter exercícios de fisioterapia, eu tenho que ter um sabonete líquido que tem mais acidez para manter proteção. E eu tenho que ter cuidado a longo prazo. Eu vou fazer um parto natural, eu tenho que ter uma vagina que aguente o tranco. Eu tenho que fazer ginástica antes, eu não posso engordar muito, eu tenho que ter um bom parteiro. Ou vou fazer cesárea, que é uma opção hoje muito clara. Mulheres que têm muito interesse na sua vida sexual, têm que pensar isso. Tem o lado natural. Eu quero parto natural, normal. Sim. Não quero fazer episiotomia. O que é episiotomia? Que é um corte que se faz na vagina para permitir a passagem do bebê sem ferir a bexiga, o intestino. Sim. Mas hoje, dentro da perspectiva do parto natural, tem muitas mulheres que não querem essa incisão. Não querem essa agressão obstétrica. Tá. Mas lembrar que a vagina vai sofrer com o parto. Uhum. A natureza não tinha uma previsão de que nós íamos fazer sexo além dos 60 anos. Tá. A ideia de falar hoje são quais as medidas que eu posso usar caso eu não tenha conseguido chegar na velhice com a vagina íntegra. Perfeito. Então eu posso tentar fazê-la ser mais jovem? Sim, existem alternativas hoje. Tá. Começamos com algumas imagens, é Sim. isso? Então vamos lá. Então, nós vamos falar primeiro de um laser. Essa é uma grande aventura que se propõe desde 2000, que é o uso do laser que já se usava para a produção de colágeno na pele, nas estrias. Hoje você tem a capacidade de usar um rotator, tipicamente vaginal, que faz pulsos de laser dentro da parede vaginal. Não tem nada a ver com a depilação a laser. Não, a depilação a laser é um processo externo, no folículo piloso, onde o pelo, por ser mais escuro, recebe a luz do laser e com isso ele é destruído. Tá. Aqui é diferente. Eu estou colocando dentro da vagina um pulsor de luz a laser, chamado pulsor de CO2, que vai fazendo microtraumatismos na parede vaginal. Você vê o feixinho aqui, ó. Sim. E como se fosse uma queimadura profunda. O tecido queimado se regenera, produzindo mais colágeno, e a vagina, que tinha uma certa flacidez, que tinha um certo ressecamento da idade, começa a ganhar nova qualidade. Igualzinho acontece no rosto. Igual acontece no rosto. É um investimento de 3 aplicações, espaçadas de 1 mês cada uma, e o tempo de duração é muito instável. Há casos que dura 6 meses, dura 1 ano e você tem que refazer de novo. O preço deve ser alto. Infelizmente, é um procedimento ainda em investigação científica, então o consenso médico ainda não está completamente concreto. Vale a pena fazer. Por isso que o senhor começou dizendo que é uma aventura. Porque, infelizmente, está na mão hoje de muitos dermatologistas, muitos esteticistas, e, infelizmente, eu sinto que uma área genital importante como essa teria que estar na mão do ginecologista, que é quem domina esse espaço e poderia usar o laser aí programando. Em vez de comprar um equipamento desse tipo extremamente caro, a maioria dos profissionais hoje ginecologistas fazem uma seleção das clientes, selecionam um determinado dia, alugam um aparelho e fazem a aplicação. Mas há profissionais especializados. Na nossa faculdade, no ABC, tem tese sobre isso. E tem que ser discutido, porque não é um procedimento estético. É um procedimento de recuperação de uma vagina que sofreu desgaste. Para dar qualidade de vida e prazer na relação sexual. Urinária, incontinência urinária. Proteção do assoalho pélvico para melhorar a lubrificação. Mulheres, por exemplo, que fizeram tratamento para câncer de mama e não podem usar hormônios e por isso a vagina secou, ou por quimioterapia, ou por radioterapia, o procedimento estético com laser ajuda a recuperar essa vagina de forma adequada. É um investimento novo, moderno, e segue outro procedimento à parte, que tem não só laser. Hoje você tem um segundo modelo, que é a radiofrequência.
Tem imagem também? A radiofrequência, aqui a imagem sugere que seja feita na pele, também é usada. Mas nós estamos usando agora, dentro do conceito universitário, dentro da vagina também. Tá. O procedimento não é a luz CO2, é o procedimento de radiofrequência, também queimaduras profundas que fazem o rejuvenescimento do colágeno. Você faz com anestesia local. É intravaginal. Intravaginal. Tá. É um procedimento idêntico ao laser, só que o veículo de ação fisiológica é diferente. Precisa de anestesia. Geralmente se usa um creme anestésico que, com xilocaína, faz a vagina sentir menos. E a sensação que fica residual é como se fosse uma queimadura de sol. E a abstinência sexual durante um prazo de 10, 12 dias para que a vagina esteja recuperada. Tá. A tese feita na nossa faculdade compara uso de hormônio feminino, que seria hormonioterapia vaginal, uso de CO2 e uso dos dois juntos. E a professora que fez o trabalho confirma que se você usar cremes de hormônio feminino mais o laser ou a radiofrequência, que nós não testamos, o resultado talvez seja melhor. Tá, os dois combinados. Os dois combinados. Tá, temos perguntas do pessoal de casa, a gente vai começar a responder agora. A primeira pergunta foi enviada... Então vamos lá. Pela Amanda. Os hormônios contidos na pílula anticoncepcional contribuem para adiantar o processo de envelhecimento da vagina? Então, Amanda, eu não entendo bem o que você quer dizer com adiantar. Quer dizer, será que eu usando pílulas vou retardar o envelhecimento vaginal? Seria uma primeira hipótese. Sim. Isso não é real. Na verdade, eu vou usar pílulas para evitar a gravidez, para ter benefícios adicionais, pele, cabelo, qualidade estética do rosto. Mas eu não consigo manter a vagina com pílulas anticoncepcionais mais longeva, mais jovem, mais tempo. Agora, também eu não entendo se você está querendo dizer, será que o processo de usar pílulas envelhece a vagina mais cedo? E na verdade também não. O que a gente entende, por exemplo, uma mulher fértil, que bloqueia a sua menstruação ou bloqueia a sua ovulação para não engravidar e para não ter TPM, a gente entende hoje que dependendo da dose do hormônio que você está usando, a vagina pode ganhar lubrificação, de um lado, ou pode perder lubrificação. Então vale a pena você observar. Eu estou usando uma pílula, Amanda, e percebi que minha vagina secou com aquela pílula. Precisa então usar um hidratante, que hoje é muito comum, muito disponível. Ou rever o uso dessa pílula, não? Também. Tá. É que muitas mulheres estão muito confortáveis com aquela pílula para bloquear a menstruação e TPM. Não querem mudar. Mas se a vagina está secando, é sinal que o componente da pílula, chamado progestagênio, ele é de um tipo muito androgênico, seca muito a vagina. Eu posso substituir. Tá. Hoje, na verdade, cada mulher com seu perfil biofísico tem uma pílula específica para ela. Ou pode usar um dispositivo intrauterino, que aumenta um pouco a lubrificação vaginal por causa do fio que está ligado ao colo do útero. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Ana. O laser vaginal pode desregular o ciclo menstrual? Mulheres que não tiveram filho podem fazer esse procedimento normalmente? Então, esse é o conceito ético que a gente estava discutindo no começo. Só há uma indicação precisa do laser nas mulheres pós-menopausa, com secura vaginal ou com consequências pós-radioterapia, quimioterapia. Ou com incontinência urinária. Ou com incontinência urinária. Na verdade, não há indicação em mulheres jovens com objetivo puramente estético de reforçar ou melhorar a qualidade sexual. Tá. Porque, teoricamente, ainda não há um consenso sobre cirurgias a laser ou a radiofrequência em mulheres jovens. Tá. Então, na verdade, a pergunta não é tão clara assim, Ana. Por quê? Mulheres que vão fazer esse procedimento já não menstruam mais, porque ele é indicado para mulheres pós-menopausa. Sim. Não há nenhuma referência de eu fazer numa mulher que menstrua e verificar se interfere no ciclo menstrual. Provavelmente essa resposta nós teremos no futuro. Mas é provável que não menstrue ou não altere o padrão menstrual desde que você esteja ovulando normalmente. Mas a indicação precisa hoje não é para mulheres jovens sem filhos. É para mulheres pós-parto tardio, que tiveram sofrimento pós-parto, ou mulheres com menopausa. Vamos continuar com perguntas do pessoal de casa sobre rejuvenescimento vaginal. Próxima pergunta, o que é isso? Hormonoterapia. Então, esse é um conceito de prevenção. Eu posso, por exemplo, entrei numa falência hormonal menopáusica, a vagina vai sofrer nitidamente, porque a mucosa vaginal e os músculos dependem de hormônios e esteroides produzidos pelos ovários. Tá. Então, secura é um sinal clássico. Quem não tem vida sexual não percebe, mas vai perceber mais tarde ao perder urina, ao ter fissuras, rachaduras vaginais. Tá. Então, uma forma preventiva seria você começar uma reposição hormonal vaginal a partir do momento que você percebe que a vagina está sofrendo um desgaste. Tá. E hoje você tem hidratantes. Da mesma forma que você usa um hidratante para o rosto, para o cabelo,
você tem hidratantes vaginais. Nós não tínhamos disponibilidade desse processo 5 anos atrás. Como que onde eu acho, como que eu compro esses hidratantes? Tanto laser, radiofrequência, hormonioterapia e mesmo um simples hidratante vaginal, seria interessante conversar com um especialista da área ginecológica. Seu médico. De preferência pode ser o seu clínico, você vai sugerir e ele vai indicar, converse com o ginecologista, porque o único que pode examinar a vagina é um ginecologista. Um dermatologista não vai nunca poder examinar a vagina como um colega ginecologista tem experiência. Sim. E ele que vai indicar determinado hormônio ou vai simplesmente indicar um hidratante. Tá. Os hidratantes hoje estão disponíveis no balcão da farmácia, mas existe uma série muito grande, desde ácido poliacrílico até, por exemplo, hialurônico, ácido hialurônico. Dependendo... Cada um tem uma indicação. Na verdade, a indicação é todas iguais. Hidratação vaginal, para o ato sexual e para a proteção da mucosa. Mas, por exemplo, eu tenho clientes que têm uma vagina extremamente fechada e eu não vou só usar hormônio, vou usar o hidratante, mas vou usar um dilatador também, que talvez a gente volte a falar em 15 dias, sobre dilatadores vaginais. Perfeito. Mas hormonioterapia é necessária a visita com o ginecologista. Sim. Temos mais uma foto que acho que a gente fala de prevenção, que é cirurgia. Que é o que está acontecendo, né? Essa é a polêmica. No passado, nós tínhamos muitas meninas e mulheres que operaram as mamas, número 1. Depois o nariz, número 2. Hoje, o investimento de muitas mulheres preocupadíssimas com a sua estética íntima é a cirurgia local. Diminuir os lábios que são volumosos, diminuir a gordura que está em cima do púbis. E é muito interessante porque era uma queixa que, como ginecologista, a gente nunca tinha ouvido antes. De repente começou. Eu, por exemplo, coloco um legging, eu coloco uma roupa de ginástica e marca os meus lábios vaginais. Eu nunca tinha ouvido uma queixa dessa tão presente como agora. É comum. É comum, principalmente porque o legging é muito apertado e o desenho o pubis. Marca mesmo. E infelizmente meninas que têm o pubis muito volumoso com gordura localizada querem retirar. Gente, aí faz cirurgia? Faz lipoaspiração desse tecido. As que têm lábios vaginais muito volumosos, chamados pequenos, inclusive uma cliente me disse assim, por que chama pequeno lábio se ele é maior que o outro? Elas gostariam de reduzir o lábio para um lábio mais estético. E as mulheres que entraram em menopausa tardia, que os lábios maiores secam porque a gordura sexual diminui, elas querem aumentar o lábio vaginal colocando gordura associada, como se fosse uma lipoescultura. E a gente tem visto hoje, que não via no passado, as mulheres não se olhavam no espelho. Hoje elas tiram foto e mandam para o parceiro sexual dentro do que se chama de sexting ou nudes. Então hoje, se você entra no WhatsApp, nas redes de algumas mulheres e homens, você vai ver que tem uma vagina ideal. Elas chamam de vagina tudo, né? Quer dizer, a vulva externa e a vagina interna, mas no mundo virtual tudo é vagina. E aí então tem o padrão, igual tem o padrão de rosto, de boca, tem o padrão da vagina. Infelizmente isso aconteceu nesses últimos anos. Então a vagina tem que ter uma cor X, não pode ser escura, não pode ter lábio maior. Mas que prisão. E isso complicou demais. Meninas muito jovens têm nos procurado para fazer cirurgias desse tipo. E aí? A gente não aconselharia nenhuma mulher antes dos 24 anos tocar nos seus genitais. Com cirurgia? Na verdade, você não sabe ainda se o seu parceiro vai admirar sua vagina como é. Você não sabe se essa vagina funcionalmente é intensa, ativa. Então, o ideal seria você estabelecer o seu padrão sexual com o parceiro afetivo que você escolheu e aí sim decidir se vai fazer ou não alguma coisa esteticamente falando. Pela sua experiência em consultório, essas cirurgias são feitas com o objetivo de agradar o parceiro ou a grande maioria, essas que eu estava te comentando, do pubis volumoso ou de lábios... Os lábios que marcam. Muitas vezes porque hoje, como a atividade física em academia se tornou muito frequente, elas se comparam. E aí é nítido a menina que tem lábios volumosos aparecerem mais, tanto que ela usa bermuda preta, usa absorvente, tudo para esconder. Esse grupo talvez se beneficie esteticamente a autoestima fazendo. Mas simplesmente porque meu lábio direito é um pouco maior que o esquerdo. Porque o meu lábio esquerdo ele é mais desbeiçado. E é incrível que elas dizem no consultório sobre isso. É mesmo, doutor? Aí é sinal que alguém criticou. Ou amiga, ou a parceira sexual, ou o parceiro sexual. E às vezes até a própria mãe, que traz a menina dizendo, olha, os lábios vaginais dela são muito volumosos perto dos meus.
E, evidente, essa menina ainda não iniciou a vida sexual, pode encontrar um parceiro que adore aquele lado vaginal. Ela pode estar tranquila com o corpo dela. Então, infelizmente, a gente está vendo que esse número de cirurgias está aumentando muito rapidamente. Tem algum risco? Todos. Por quê? Na verdade, o equipamento sexual de uma mulher é muito delicado. Nenhuma dessas cirurgias que nós estamos falando, laser, CO2, radiofrequência, cirurgia íntima, você está fazendo um procedimento local. Pode cicatrizar mal, pode bloquear algum nervo de sensibilidade. Nossa! Na verdade, eu nunca aconselharia nenhuma mulher operar os seus genitais, porque ali é uma área extremamente sensível. Às vezes você faz uma pequena cirurgia no rosto e fica uma cicatriz. Se ficar nos órgãos genitais, atrapalha. E quem faz essa cirurgia é o cirurgião plástico ou o ginecologista? Você tem uma associação. O ginecologista vai precisar do cirurgião plástico e o cirurgião plástico ideal deveria ter uma opinião do ginecologista. Sim. Porque o ginecologista tem a capacidade funcional do órgão e sabe se aquele nível hormonal está adequado ou não. Tá. E o cirurgião plástico tem habilidade estética para fazer. Então eu associaria um bom ginecologista indicando um profissional que ele confie. Tá. Na verdade, tudo que nós estamos falando, Regina, não pode ser via internet. Assim, achei lá a clínica X que faz... esqueça. Isso é de risco. O ideal é você conversar com o seu profissional específico, que você confia, ginecologista, e aí sim ele vai indicar. Por exemplo, eu não faço nem radiofrequência, nem laser. Não tenho experiência, eu sou de uma época diferente, mas tenho profissionais que eu posso indicar, fazer. Eu me sinto seguro hoje em indicar. E não fazer porque eu não tenho como aprender isso em 3, 4 semanas. Perfeito. Temos mais uma pergunta do pessoal de casa. A Carla. Tenho 30 anos e há 2 tive o meu primeiro filho. Passei por alguns problemas no parto e os músculos da minha vagina ficaram um pouco frouxos. Como quero engravidar mais para frente, no meu caso, é mais indicado não fazer nenhum tratamento agora? Fico preocupada em prejudicar o meu próximo parto. Carla, você tem hoje uma visão muito interessante. Veja uma visão maternal. Eu pretendo ter um parto normal, já tive, pretendo ter outro e não quero prejudicar o parto. Ela não falou dela, né? Engraçado, é verdade. Falou do parto. Isso é muito interessante. Você está voltada a um projeto do bebê, da qualidade como mulher. Ok, é louvável. Mas também não tem sentido você ter tido um parto que sofreu muito ao aspecto vaginal e você vai conviver com essa perda até um novo parto. Aí tem que se discutir com o parceiro, se ele também sentiu essa perda de qualidade. E hoje, num casal envolvido sexualmente, a vagina e o pênis são órgãos muito importantes. Então, por exemplo, se eu tenho um projeto aos 30 para ter um filho daqui 2 anos e estou com a vagina muito prejudicada, acho que vale a pena ela fazer alguma coisa antes. Tá. Para usar esses 2 anos para uma melhora sexual, inclusive, e uma melhora de autoestima. E aí verificar com o parteiro, o obstetra e com o ginecologista, será que não seria melhor eu fazer uma cesárea? Discutir o assunto, né? Porque, na verdade, eu fiz uma cirurgia, melhorei as condições vaginais. No caso dela, provavelmente não seria laser nem radiofrequência, pela idade. Seria o que a gente chama de perineoplastia. É um ajuste vaginal, levantando a bexiga e ajustando a parede vaginal. Que também não é aquela cirurgia lá do estética, dos lábios e tal. Não é estética, é uma cirurgia ginecológica. Hoje você tem alças de silicone que você coloca para levantar a bexiga, telas que sustentam a parede intestinal que estava flácida. Então pode ser que uma cirurgia dessa melhore a qualidade sexual e melhore a autoestima. Tá. E aí decidir depois, na hora da perspectiva de parto. Ao dar à luz, eu vou prejudicar os resultados que eu fiz? Se for necessário, infelizmente, Carla, eu não gosto de indicar cesáreas, mas às vezes é um investimento. Você melhorou a qualidade sexual, fez uma cirurgia que foi um sucesso para você e seu parceiro, o que custaria pensar num bebê saudável por uma via cesárea? Muito interessante o senhor trazer isso, porque ficou ofensivo falar de cesárea, né? Não ficou agressivo, foi para um outro extremo. Mas veja, nós somos uma sociedade que evoluiu. Sim. Quando a cesárea era complexa, difícil, com anestesias ruins, o parto natural era muito superior. Mas hoje, há mulheres que podem tomar essa decisão. Eu quero fazer uma cesárea. E discutir isso abertamente. Tá. Acho que o medo pode fazer você ir para esse caminho. A qualidade sexual, eu prezo muito o meu órgão sexual. Não quero ser prejudicada no parto. Acho que são decisões que o mundo moderno permitiu à mulher atual e eu acho que deve ser discutido. Perfeito. O doutor Eliano Pellini é médico, ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone do doutor Eliano Pellini é 11 5052 1409. 11 5052 1409. Tem o e-mail também, que é secretaria@consultorio.com.br.
secretaria@consultorio.com.br. Eu falo devagar para todo mundo anotar, porque às vezes fala, você fala rápido e tal, né? Regina, só queria complementar que talvez a gente faça uma pauta sobre aquilo que eu sugiro fazer antes de operar. O que é? Fisioterapia. Na vagina? Exercícios de assoalho pélvico. Exercícios dirigidos por uma fisioterapeuta que te ajudem a aprender a fechar, a relaxar, a contrair. Exercícios que você pode fazer durante o dia. Mas isso é com uma fisioterapeuta? Fisioterapeuta. O ginecologista geralmente identifica o problema e eu sugiro, olha, procure a fisioterapeuta para fazer. Ela tem equipamento, tem procedimentos que podem prevenir uma cirurgia. Vamos fazer. Vamos montar. Vamos montar. E aí a gente, inclusive, traz, se for possível... Traz os pezinhos vaginais, os dilatadores. Para explicar direitinho. Tá bom. E assim talvez a gente consiga evitar muitas cirurgias. Pois é. Tá bom? E a mulher mais feliz com ela mesma. Obrigada, doutor. Obrigado. Parabéns pelas fotos no deserto. Ó. Gostou? Fiz muitas aventuras lá. Que bom. Fiz muitas aventuras. Mantenha. Então, até daqui 15 dias. 15 dias. Tá bom. Até lá. Até lá.